Olá, estimado irmão e irmã na fé. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o teu amor por cada um de nós, quantas são as bênçãos derramadas sobre nós que somos tão pecadores. Te louvamos e agradecemos. Ó Deus, abençoa este dia, abençoa agora o meditar da tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar no texto de Isaías, capítulo 37, versículos 30 a 35, que diz assim: Então Isaías disse ao rei Ezequias: Este é o sinal daquilo que vai acontecer. Neste ano e no ano que vem vocês terão para comer somente o que nascer por si mesmo, sem ser plantado. Mas no ano seguinte vocês poderão semear e colher cereais e também plantar parreiras e comer as uvas. As pessoas de Judá que não tiverem morrido vão florescer como plantas que firmam as suas raízes na terra e dão frutas. Pois ficará gente em Jerusalém e no monte Sião, porque o Senhor Todo-Poderoso resolveu fazer com que isso aconteça. Isaías continuou: Portanto, o Senhor diz o seguinte a respeito do rei da Síria: Ele não entrará nesta cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade, e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nessa cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Estimado irmão e irmã, hoje em dia temos muitos sistemas de segurança para nossas casas. São câmeras, alarmes, vigilância armada. Tudo isso para evitar que o mal se aproxime de nossas casas e, se aproximar-se, de ter como defender a gente e a nossa família. Assim também a cidade de Jerusalém tinha os seus muros que a defendiam de um ataque inimigo. Só que Senaqueribe, o orgulhoso rei da Síria, mandou seu poderoso exército cercar a cidade e não deixar que ninguém entrasse ou saísse. Logo iria faltar comida e água e eles teriam de se render. Ou o exército assírio iria atacar, derrubar as muralhas e invadir a cidade. Ezequias, o rei de Judá, estava logicamente com medo de uma invasão. E ele vai orar a Deus no templo, na igreja, pedindo ajuda. A resposta de Deus para o rei e para todo o povo veio através do profeta Isaías. O Senhor diz o seguinte a respeito do rei da Síria: Ele não entrará nessa cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nessa cidade. Mas como não? O rei da Síria já tinha dito e escrito que nenhuma cidade conseguiu impedir que ele invadisse. Nenhum deus de outras nações conseguiu impedir que o rei a conquistasse. Só que agora a conversa é diferente, pois o rei da Síria estava combatendo o único e poderoso Deus de todo o mundo, como Deus mesmo diz em Isaías 44. Eu, o Senhor, sou o seu Criador e tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e escolhi para ser meu. O Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Todo-Poderoso Deus, diz: Eu sou o primeiro e o último, além de mim não há outro Deus. Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isto é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não, não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum.
Agora Senaqueribe achou o Deus verdadeiro e veria que Senaqueribe não é nada frente a Deus. Deus iria dar uma lição a esse rei orgulhoso. E o povo de Deus deveria ficar tranquilo e em paz, porque Deus diz assim para eles: eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi, eu, o Senhor, falei. Estimado irmão e irmã, tantos perigos existem neste mundo. Precisamos tomar cuidado com as nossas casas, carros e bens. Precisamos nos prevenir para não termos de remediar. Só se nós cuidamos tanto de nossas casas, carros e bens materiais, não deveríamos ter mais cuidado com aquilo que nós temos de mais importante que é eterno, a nossa alma? Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo para salvar a sua e a minha alma. Ele sofreu na cruz todo o castigo que nós deveríamos receber no inferno por causa dos nossos pecados. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida eterna nos céus. Mas o diabo, o mundo e a nossa vontade corrompida pelo pecado diariamente tentam tirar a salvação e a vida eterna de nós. O diabo tenta nos afastar de Deus, da sua palavra, da oração e da igreja e nos motivar a vivermos em pecados, destruindo a nossa alma. Assim como na época de Isaías, o rei da Síria era o inimigo que estava em guerra contra o povo de Deus. Assim hoje nós estamos travando uma guerra espiritual contra o diabo, o mundo e a nossa vontade pecaminosa. Não podemos deixar que nos roubem o que de mais importante nós temos, a vida eterna nos céus, a salvação. Para isso, é preciso fazer como Ezequias e o povo de Deus, procurar Deus constantemente na leitura da Bíblia, na oração e no adorar e servir a Deus na igreja. Quando as tentações vêm sobre nós, precisamos resistir na fé em Cristo. Afinal de contas, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que vive em nós. A proteção para a nossa alma está na palavra de Deus, na oração e na igreja. Veja a seriedade com que o apóstolo Pedro nos adverte hoje sobre o cuidado com a nossa alma e com a salvação em 1 Pedro 5, 6 a 11. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós reconhecemos que o Senhor é o Deus verdadeiro, reconhecemos que o Senhor é o nosso Pai que nos ama tanto, reconhecemos que a nossa vida, a vida de nossas famílias estão nas Tuas mãos e que o Senhor está cuidando de nós. Cuida de nós este dia, protege-nos, ampara-nos e abençoa-nos. Dá-nos, ó Deus, sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.